Você já ouviu as histórias de lobisomens que aparecem na Quaresma? Dizem que é nesse período sagrado que a maldição do lobisomem se fortalece, e criaturas meio homem, meio besta, vagam pelas estradas escuras das cidades pequenas e dos sertões. Hoje, vamos mergulhar fundo nessa lenda assustadora e descobrir por que tantas pessoas acreditam que durante a Quaresma, o lobisomem se torna mais perigoso e ativo do que em qualquer outra época do ano. A história que vou contar aconteceu no interior do Brasil, em uma pequena cidade cercada por matas densas e estradas de terra que durante a noite, pareciam engolir qualquer um que ousasse se aventurar por elas. O caso foi relatado por um homem chamado Osvaldo, que na época tinha cerca de 20 anos e trabalhava como ajudante em uma fazenda afastada do centro da cidade. O que ele viu naquela noite de Quaresma, segundo ele mesmo, mudou sua vida para sempre. A maldição começa. Era uma noite abafada de Quinta-feira Santa. O céu estava carregado de nuvens e a lua cheia, ainda encoberta, lançava uma luz pálida sobre a paisagem. Osvaldo havia acabado de terminar o serviço na fazenda e se preparava para voltar para casa. Seu trajeto era longo. Ele tinha que atravessar uma estrada deserta, passar por um velho cemitério abandonado e depois cruzar uma ponte de madeira que rangia a cada passo. Diziam que aquele cemitério escondia segredos antigos, que ali estavam enterradas pessoas que nunca tiveram um velório adequado. Mas Osvaldo nunca deu ouvidos a essas histórias. Naquela noite, porém, algo estava diferente. O silêncio era opressor. Nem mesmo os grilos cantavam. A única coisa que se ouvia era o farfalhar das folhas secas ao vento, e ao longe, o latido inquieto de alguns cães. Foi quando Osvaldo notou as pegadas na estrada de terra. Eram marcas enormes, como de um animal de grande porte, mas havia algo estranho nelas. Tinham um formato de patas de lobo, mas com um detalhe perturbador. Eram apenas duas pegadas seguidas, como se a criatura andasse sobre duas pernas. O encontro macabro. Osvaldo tentou ignorar o que viu e seguiu seu caminho, mas cada passo parecia ficar mais pesado. O ar estava carregado, e uma sensação de alerta tomou conta dele. Foi então que ele ouviu um ruído vindo da mata ao lado da estrada. Primeiro, um estalo seco de galhos quebrando. Depois, um grunhido grave e profundo, como se algo estivesse respirando com dificuldade. Osvaldo parou no mesmo instante. Seus olhos tentavam perfurar a escuridão, e foi então que ele viu. Entre as árvores, um par de olhos brilhantes o observava. Eram de um amarelo intenso, como brasas vivas no meio da penumbra. A criatura avançou lentamente, saindo da sombra. Era imensa, com pelo negro e emaranhado, ombros largos e braços musculosos. Mas o que mais chamou a atenção foi o rosto. Não era de um lobo comum. Era algo maior, com uma boca cheia de presas afiadas e um focinho alongado que gotejava saliva. O lobisomem rosnou, e o som era tão grave que fez o chão vibrar sob os pés de Osvaldo. O jovem sentiu o pavor tomar conta de seu corpo. Suas pernas pareciam presas ao chão. Ele queria correr, mas não conseguia. Foi então que a criatura deu o primeiro passo na estrada. A madeira da ponte ao lado rangeu, e Osvaldo soube que se não se movesse, não teria chance alguma. A fuga desesperada. O instinto finalmente tomou conta dele. Ele se virou e correu com todas as forças, sentindo o peso da criatura se movendo atrás dele. Cada passo do lobisomem fazia o chão tremer. O barulho de sua respiração ofegante e rosnados ecoava pelos campos. Osvaldo sabia que não conseguiria chegar ao vilarejo a tempo. Foi quando ele avistou uma pequena capela à beira da estrada, uma construção antiga que muitos diziam estar abandonada. Ele correu para dentro sem pensar duas vezes e bateu a porta com força, segurando a maçaneta com toda a sua força. Lá fora, a criatura parou. O silêncio tomou conta do lugar por um instante. Então, o lobisomem começou a arranhar a porta, suas garras deixando marcas profundas na madeira. Osvaldo sabia que não resistiria por muito tempo. Ele olhou ao redor e viu, em um dos cantos da capela, um velho crucifixo de madeira caído. Desesperado, ele o agarrou e ergueu contra a porta, rezando tudo o que sabia. O arranhar parou. O silêncio novamente dominou o lugar. Osvaldo ficou parado, suando frio, até ouvir um último uivo longo e distante. A criatura havia desaparecido. O que sobrou depois? Na manhã seguinte, quando finalmente teve coragem de sair, Osvaldo encontrou a porta marcada por arranhões fundos e pegadas enormes espalhadas pelo lado de fora. Correu para o vilarejo e contou sua história. Alguns riram, chamando-o de louco. Mas os mais velhos se entreolharam em silêncio.
Eles conheciam a maldição. Sabiam que na quaresma, certas criaturas despertavam, e que por sorte, Osvaldo havia conseguido escapar. Até hoje, dizem que o lobisomem continua vagando por aquelas estradas, esperando que algum viajante solitário tenha menos sorte do que Osvaldo teve naquela noite. A origem da maldição. A crença de que o lobisomem se manifesta na quaresma tem raízes profundas no folclore brasileiro e europeu. Segundo as lendas, o sétimo filho homem de uma mesma família é amaldiçoado a se tornar lobisomem, especialmente se não for batizado. Mas na quaresma, um período de penitência e purificação cristã, a maldição se intensifica. Isso ocorre porque, de acordo com as tradições religiosas, esse é o tempo em que forças malignas estão mais inquietas, buscando corromper e castigar os pecadores. Relatos antigos afirmam que nessa época, os lobisomens não apenas atacam mais frequentemente, mas também assumem formas mais grotescas e difíceis de deter. Os relatos mais assustadores. Muitos moradores de cidades pequenas afirmam que durante a quaresma, uivos horripilantes cortam o silêncio das madrugadas. Um dos relatos mais famosos aconteceu no interior de Minas Gerais, na década de 1940. Segundo testemunhas, um homem chamado Sebastião começou a apresentar comportamentos estranhos. Evitava sair de casa à noite e sua saúde piorava drasticamente entre quarta-feira de cinzas e a Páscoa. Certo dia, ele foi visto fugindo desesperado para a mata, e na mesma noite, um lobisomem atacou a fazenda vizinha. Coincidência? Ou o próprio Sebastião teria se transformado? O mais aterrorizante foi que ao fim da quaresma, ele voltou como se nada tivesse acontecido, mas os cães da vila nunca mais se aproximaram dele. A noite mais perigosa. Quinta-feira da Paixão. Dizem que a noite mais temida para encontrar um lobisomem durante a quaresma é a Quinta-feira da Paixão. Segundo a tradição cristã, essa é a noite em que Jesus foi traído, um momento de grande turbulência espiritual. O folclore popular acredita que exatamente à meia-noite, os amaldiçoados sofrem transformações mais violentas, sua fúria cresce e seus ataques se tornam quase inevitáveis. Quem vê um lobisomem nessa noite e não reza ou foge a tempo, pode nunca mais ser visto. Sinais de que um lobisomem está por perto. Mas como saber se há um lobisomem espreitando na quaresma? Além dos uivos longos e tristes que ecoam pela noite, há outros sinais estranhos. Cães que latem sem motivo aparente, galinhas que desaparecem misteriosamente, pegadas enormes que surgem no barro e até mesmo cheiro forte de enxofre no ar. Alguns caçadores experientes afirmam que durante a quaresma, essas criaturas deixam rastros mais profundos e têm uma sede insaciável por sangue, atacando não apenas gados e pequenos animais, mas também humanos que ousam desafiá-los. Proteção contra a maldição. No Brasil, existem diversas simpatias para se proteger de um lobisomem, especialmente na quaresma. Uma das mais conhecidas é carregar um rosário abençoado no pescoço, pois a lenda diz que a criatura teme objetos sagrados. Outra crença é que se deve jogar sementes de mostarda ou feijão no chão, pois o lobisomem teria necessidade compulsiva de contar cada uma antes de atacar, o que pode dar tempo suficiente para escapar. Além disso, algumas pessoas dizem que balas de prata são eficazes, mas só se forem abençoadas em uma igreja durante a Semana Santa. A maldição passa adiante. Outro detalhe macabro sobre a quaresma e os lobisomens é que, segundo algumas tradições, o amaldiçoado precisa atacar alguém para manter sua forma humana. Se ele ferir gravemente uma pessoa e essa sobreviver, a maldição pode ser transferida para a vítima, que se tornará um novo lobisomem na quaresma seguinte. Há histórias de famílias inteiras sendo destruídas por essa maldição, especialmente em vilarejos isolados onde ninguém ousava falar sobre o assunto. O mistério ainda continua. Hoje, com a modernização e a chegada da tecnologia, muitos duvidam da existência dos lobisomens. Mas há aqueles que juram que a quaresma ainda é uma época perigosa. Se você mora em uma cidade pequena ou já ouviu histórias de familiares mais velhos, provavelmente conhece alguém que viu, ou ao menos acredita, na presença dessas criaturas. E você, acredita que a maldição dos lobisomens na quaresma é real? Ou seria apenas um aviso antigo para que as pessoas evitassem sair à noite durante esse período sagrado? Se gostou desses relatos arrepiantes, deixe seu like e se inscreva para mais histórias assombrosas.